Olá a todos, meu nome é Ana Carolina, sou doutoranda no programa de pós-graduação Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente da Universidade Federal da Bahia, e essa apresentação que tem como título Aspectos Geoquímicos do Manguezal e Contaminação por Microplásticos e Elementos Traço é um requisito para a disciplina Geoquímica Ambiental. Bom, esse é o índice da minha apresentação, então eu inicio falando do manguezal e vamos evoluindo o tema, onde eu vou abordar os fatores associados à contaminação nesse ecossistema, a questão dos resíduos plásticos, dos metais, por fim, alcanço um momento de rápida discussão e considerações finais e finalizo a apresentação. Bom, falando do manguezal, esse vai ser um ecossistema costeiro, tratado também como ambiente de transição, porque ele vai estar entre o continente e o oceano. Então, vai ser um ecossistema que vai receber influências tanto do rio como do mar. Então, ele vai receber todo esse aporte de nutrientes, possíveis contaminantes que são carreados pelos rios, desaguam ali nesse ambiente. Geralmente o manguezal vai estar situado nas zonas estuarinas e também conta com toda a atividade da água salgada, né, do ambiente marinho. Então a gente vai ter a dinâmica de ondas, a gente vai ter o revolvimento desse sedimento, a gente vai ter a chegada também de contaminantes provenientes do mar. Então é um ecossistema chave para a gente entender essa dinâmica de chegada e de retenção de diversos tipos de contaminantes. O manguezal ele também vai ser bem reconhecido pela riqueza de espécies presentes nesse ecossistema. Então, nós vamos ter espécies da flora, por exemplo, as árvores de manguezal que só ocorrem nesse ambiente. Nós vamos ter diferentes espécies de animais, né, principalmente os organismos bentônicos, caranguejos, outros crustáceos, moluscos que vão ocorrer nesse ambiente. Também temos uma fauna que em algum momento ali do seu ciclo migratório chega até o ambiente de manguezal para se alimentar. Então é um ambiente que realmente tem uma dinâmica muito única, e aí os fatores abióticos, né, que não tem vida, vão ali se relacionar fortemente com os fatores bióticos. Em outras palavras, as espécies que ocorrem nesse ambiente, elas vão estar adaptadas, né, vão ter ali características metabólicas para conseguir sobreviver a esses diferentes gradientes que ocorrem no ambiente de manguezal, né? Gradientes de oferta de oxigênio, de nutrientes, de salinidade, de pH e por aí vai. Esse ambiente também vai fornecer, né, diferentes serviços ecossistêmicos. Então, um exemplo disso é que o manguezal ele vai funcionar como área ali de reprodução para muitas espécies. E isso é muito importante porque boa parte dessas espécies são bem reconhecidas como recursos pesqueiros. Então tem todo um olhar, né, econômico, ecológico, social para o ecossistema de manguezal. E um outro serviço ecossistêmico tem a ver com o tema da minha apresentação, que é essa questão de que o sedimento de manguezal e a própria biota ali presente vão tender a reter esses contaminantes, né, nesse ambiente. Então, o manguezal ele é suscetível à poluição por resíduos sólidos e à contaminação por substâncias e até mesmo por micro-organismos nocivos. Bom, e quais são, né, dentre as várias características do ambiente de manguezal, quais são esses fatores agravantes que acabam interferindo e promovendo esse quadro de contaminação, né, nesse ambiente? A questão da granulometria. Embora tenha manguezais que vão destoar, né, dessa tendência, no geral os manguezais vão ter ali, o sedimento de manguezal vai ter uma granulometria onde predominantemente vão existir, né, sedimentos na fração de silt e argila, né, que são sedimentos finos e que eles têm um maior potencial de adsorver, né, de prender contaminantes na sua superfície.
Também tem a questão da localização, né? Como eu falei, um ambiente de transição. Então, a gente vai ter extrativismo, vai ter atividade de pesca, vai ter forte atividade. Geralmente, essas áreas, essas zonas costeiras, né? Elas vão ter esse olhar turístico. Vamos ter também a ocupação populacional, a especulação imobiliária, a questão da localização de alguns empreendimentos industriais e atividade portuária. Então, tudo isso funciona como pressão antropogênica para a chegada, para o descarte, para o encaminhamento de contaminantes que vão chegar no manguezal e, em detrimento ali de diversos fatores, vão permanecer nesse ambiente. E como eu disse, a biota, né, ela vai ter ali alguns mecanismos para lidar com esses gradientes ambientais do ambiente de manguezal e, e um desses mecanismos é a bioacumulação de alguns contaminantes. Então, assim, as diferentes espécies, as espécies bentônicas, por exemplo, que vivem ali em completa associação com o sedimento, elas vão tentar lidar, quando presentes, né, quando contaminado, elas vão tentar lidar com essas concentrações estressantes. E aí, uma dessas vias é, infelizmente, a acumulação, a bioacumulação desses contaminantes. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um ciclo de contaminação e que coloque aí o manguezal como um ambiente que é muito suscetível a vários tipos de contaminantes, podem ser inorgânicos, orgânicos e até mesmo micro-organismos nocivos. Bom, os plásticos eles estão dentro desse cenário. Então, a partir do momento que os primeiros polímeros plásticos foram sendo desenvolvidos e que se percebeu que o plástico tem uma versatilidade, uma durabilidade, muitos materiais, inclusive hoje, boa parte dos materiais que nós utilizamos tem constituição plástica. Roupas, né, quando não de algodão, existem uma grande parte, né, de tecidos que tem constituição plástica também, materiais do cotidiano, enfim. E quanto mais a gente tem o consumo, a produção, o consumo, a gente também tem o descarte desses materiais que acabam alcançando os mais diversos ambientes e o manguezal, né, ele não se torna um cenário à parte disso, né? Na verdade, a gente tem uma grande poluição de resíduos sólidos e isso tem servido mesmo de reflexo, né, do avanço da ocupação antrópica. Então, a proporção que eu tenho ocupação ali, né, de populações humanas vai ser facilmente observável essa poluição por resíduos plásticos, nesse encaminhamento inadequado desses resíduos. E hoje a gente tem, na verdade, em 2004 surgiu o conceito de microplástico, né, e começou a se popularizar, e a gente tem uma outra noção. Já se sabia há muito tempo que o plástico demora dezenas, né, na verdade chega até século, né, para conseguir se deteriorar no ambiente, e uma dessas formas decorrente da degradação do plástico é a forma de microplástico, que são partículas entre 5 milímetros e 1 micrômetro. Menores do que isso, aí a gente já vai chamar de nanoplástico. E existem duas formas principais. Ou os microplásticos são produzidos dentro dessa faixa de tamanho para a produção de outros materiais, ou eles vão ser decorrentes da degradação de resíduos maiores. Então, quando chega ali um resíduo plástico no manguezal, a dinâmica de ondas, a atividade biológica, a radiação ultravioleta vai gerar a quebra, né, em diferentes tamanhos ali de fragmentos até que se alcance essa faixa de tamanho que corresponde à forma de microplástico. E aí eles vão ter diferentes formas, pode ser forma de esfera, pode ser microfibra e também diferente composição química. Então, essa composição química plástica ela já era reconhecida e hoje isso também é associado à forma de microplástico. E como nessas partículas, essas micropartículas chegam até o ambiente de manguezal. Essa imagem é bem interessante para a gente visualizar isso. Temos aqui em cima diferentes formas de MPs, né, microplásticos. E as principais fontes, nós temos os resíduos, né, os efluentes domésticos, resíduos que são gerados na atividade de agricultura,
resíduos, né, efluentes industriais, a questão das estações de tratamento, né, que nem sempre vão ter um funcionamento realmente efetivo. E aqui na zona costeira a gente tem atividade turística e uma outra fonte vai ser o próprio oceano. Então, aqui as fontes continentais eu tenho um veículo, que são os rios, mas eles também podem, os microplásticos também podem ser transportados através do vento, por exemplo. Mas aqui a gente tem esse corpo hídrico de água doce que vai fazer esse transporte e esses microplásticos alcançam a zona costeira e o ambiente de manguezal. E aqui, né, eles vão participar de vários processos. Quando esses resíduos plásticos, né, são fragmentos maiores, como eu disse, eles vão sofrer processo de degradação e alcançar a forma de microplástico. Focando aqui no ambiente de manguezal, né, esse microplástico ele pode estar na água, ele vai estar entre, né, os sedimentos, eles podem ser assimilados pelas plantas, né, pelas árvores de manguezal, ou pela biota. Aqui a gente tem a representação, né, de um organismo bentônico que é o caranguejo. E aqui na zona, no ambiente aquático, a gente tem a fauna pelágica, né, os peixes, que também podem assimilar microplásticos. E além de tudo isso, os microplásticos eles podem ser entendidos como um contaminante que está aqui no ambiente e vai gerar alguma consequência negativa, mas também como um compartimento ambiental. Então, tem estudos que vão demonstrar que as partículas plásticas elas conseguem prender, conseguem absorver elementos potencialmente tóxicos, vão conseguir também absorver contaminantes orgânicos e também já estão sendo descritos, né, alguns grupos de micro-organismos que vão se proliferar nessas partículas plásticas. Então, eles são entendidos dessas duas formas, na forma de contaminante ou na forma de platisfera. Então, vai ser uma superfície plástica capaz de absorver contaminantes ou de permitir ali a proliferação de micro-organismos. Quanto aos elementos essenciais e não essenciais, vão ser vários fatores que vão permitir, né, que vão promover essa dissorção pela partícula plástica. Então, isso vai depender do tipo de polímero plástico, mas também das características do ambiente. Então, no caso dos metais, por exemplo, como eu vou falar um pouquinho mais adiante, eles vão, né, a depender dos parâmetros físico-químicos ambientais, eles vão transitar entre diferentes espécies químicas. Então, isso também vai ser um fator que vai promover ou não a dissorção aqui por partículas plásticas. Comentando aqui sobre os elementos, né, químicos, focando ali nos metais, eles podem ter fontes naturais e antropogênicas. Então, não é novidade que os metais eles têm fontes naturais, eles são decorrentes do intemperismo das rochas. Mas as atividades antropogênicas têm gerado o aumento das concentrações desses elementos químicos ou a chegada de algum elemento, de algum metal, que não era comum ali naquela área. Antes se utilizava muito esse conceito de metal pesado, metal traço. Então, como esses conceitos eles têm algumas variações, hoje tem se utilizado ou elementos potencialmente tóxicos ou elementos essenciais e não essenciais. Isso aí está de acordo com o efeito tóxico nos sistemas biológicos, né, nos organismos vivos, ou quando elemento essencial, se esse elemento ele vai ser necessário para o funcionamento desse organismo. Como eu disse, a depender com a geoquímica do ambiente, esses elementos, né, no caso dos metais também, eles vão transitar entre diferentes espécies químicas que, inclusive, algumas vão ser mais tóxicas do que outras, né, e vão se associar a diferentes processos de acordo com isso. Se vai estar biodisponível ou não, se vai ser uma forma mais tóxica ou não. E já existem, né, uma vasta
gama de estudos que já tem protocolos, né, bem determinados para estudar metais nos diferentes compartimentos ambientais. Além disso, os diferentes elementos químicos eles podem ser bioacumulados ou bioampliados. Se eu estou focando aqui na forma do indivíduo e como a concentração de algum elemento químico, do chumbo, por exemplo, como essa concentração aumenta nos tecidos biológicos desse indivíduo, eu falo de bioacumulação, ou seja, a concentração está aumentando em detrimento do quanto desse elemento químico tóxico esse organismo consegue eliminar. Mas quando eu penso numa rede trófica, aí eu penso que o predador aqui de topo, ele vai ter concentrações ainda maiores, aí eu falo de bioampliação ou biomagnificação. E estudos recentes, a exemplo, esse estudo que eu trouxe, ele vai trazer, né, uma análise não só dos elementos potencialmente tóxicos, mas também dos microplásticos. Ele escolheu o tecido muscular de espécies marinhas, então é um estudo interessante que vai analisar a presença desses dois contaminantes em peixe, crustáceo e molusco e traz uma noção de que não só os elementos químicos, mas também os microplásticos estão sendo entendidos, né, como participantes também desse processo. Eles podem ser bioacumulados e biomagnificados ou bioampliados, né, ao longo da cadeia trófica. Então, esse estudo ele traz já essas noções, né? Tem ali métodos para avaliar a presença de elementos químicos, né? Realizar análise química e também para buscar, né, a presença de microplásticos em tecidos de animais e tentar trazer noções de que esses contaminantes eles têm sido transferidos nas cadeias tróficas. Então, a tendência é que a gente tenha estudos que vão trazer essas abordagens, né, abordagens mais complexas e que mostram interações entre contaminantes, até porque os microplásticos eles vão funcionar como veículos para outros contaminantes, veículos para micro-organismos nocivos. Então, é interessante trazer esses estudos, né, mais abrangentes. Bom, então, o que é que eu trago, né, de um pouco, né, alguns pontos de discussão e considerações finais e até para reflexão também. Então, como eu disse, é necessário que tenham estudos, né, mais abrangentes, que incluam e tentem trazer informações sobre a interação entre esses diferentes contaminantes, porque já tem informações teóricas de que tem uma forte associação. Os microplásticos eles podem funcionar como veículo para os elementos químicos, por exemplo. É necessário, né, o desenvolvimento de protocolos. Então, para analisar elementos essenciais ou não essenciais, já se tem técnicas bem definidas a depender do tipo de amostra. Para microplástico, isso tem sido desenvolvido. Então, não tem ainda um protocolo próprio, né, bem determinado para estudos de microplásticos em biota, por exemplo. Então, isso é muito necessário, né, uma padronização para que seja possível a comparação entre os diferentes estudos científicos. E se precisa que alcançar uma repercussão para esses dados recentes. Então, muito tem se falado de microplásticos, mas será que essas informações científicas, elas têm ganhado a repercussão necessária, têm promovido estudos relevantes, né, e trazer ali informações para desmistificar algumas ideias errôneas acerca da presença da geração desses microplásticos. Então, é interessante pensar nisso, até porque, embora essa apresentação tenha focado no ambiente de manguezal, outros ambientes, né, pode ser um lago, pode ser o rio, ou até mesmo focando no oceano, eles têm ali, né, o potencial de apresentar essa poluição por resíduos sólidos, né, resíduos plásticos, e essa contaminação por elementos não essenciais e microplásticos também. Bom, essas foram as referências citadas nessa apresentação e agradeço a atenção de todos, né, durante a visualização desse vídeo.